Saudações, nação rubro-negra, para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de quarta-feira recheado de informações. Pedi desculpa a vocês aí pela hora tardia das notícias. Passei mal o dia todo com resfriado, mas o meu comprometimento de deixá-los informados eu não poderia deixar de cumprir. Entre as notícias que eu venho trazer aí, Alan aceitou a proposta do Flamengo, né? Porém, o Atlético Mineiro recusou o valor oferecido pelo Flamengo. Reunião surpresa no CT Ninho do Urubu. E o Atlético Mineiro, voltando novamente à pauta, teve as suas contas bloqueadas e pode beneficiar o Flamengo na transação do atleta. Pedro podendo ser barrado no jogo de amanhã contra o Fluminense. Essas e outras notícias aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Eu já peço para você, começou a assistir esse vídeo? Já deixa o seu like. Seu like é muito importante para o nosso desenvolvimento e muito gratificante para o nosso trabalho. Você que não é inscrito, assista o vídeo todo, chegando lá no final, você gostando, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos, que tudo isso é inteiramente de graça. Então vamos começar aqui sobre o Alan, né? Alan, que tem sido preterido aí pelo Flamengo. O Flamengo não está medindo esforços para ter esse jogador no seu elenco, sabendo que Alan sofreu uma fratura na coluna por estresse, mais um jogador que está vindo para o Flamengo que sofreu lesão grave, né? Já falei no vídeo de ontem sobre De La Cruz, o problema que ele tem no joelho, que o departamento médico do Dr. Márcio Tanuri reprovou a negociação com o atleta, mas mesmo assim a diretoria do Flamengo, aí na vez de Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel, querem trazer o jogador de qualquer maneira. Então vamos iniciar aqui sobre Alan. O Alan aí aceitou a proposta do Flamengo e pediu liberação no Atlético Mineiro. E o atleta deixou bem claro o desejo que ele tem de assinar contrato de 5 anos com o Flamengo. Segundo informações divulgadas aí pelo jornalista Vene Casagrande, o Atlético Mineiro, que é dono de 90% dos direitos econômicos de Alan, deseja receber no mínimo 9 milhões de euros, cerca aí de 49 milhões de reais. O Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros, né, que é um pouco menos de 49 milhões, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Porém, o Clube Atlético Mineiro deixou bem claro que ele quer vender os 90% que ele tem do atleta. Ele não quer ficar com nenhuma parte do jogador. E 10%, né, permanece com o Alan, que é dono aí dessa parte. Então, o Atlético Mineiro tem 90%, Alan tem 10%. O Flamengo queria comprar 80% e deixar 10% com o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro não quer. Lembrando que no início do ano, o Palmeiras ofereceu aí 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais ao Clube Atlético Mineiro, e não cairia bem, né? O Atlético vender ele menos que um valor abaixo desse que foi oferecido pelo Palmeiras no início do ano. Então, vamos seguir aqui com as notícias. Daqui a pouco eu falo mais sobre Alan, né, e Atlético Mineiro com suas contas bloqueadas. Então, o Ninho do Urubu hoje viveu um dia diferente. Sabemos que Rodolfo Landim, ele dificilmente aparece no Ninho do Urubu. Ele deixa isso aí por conta de Bruno Spindel, Marcos Braz, Fabinho Soldado, Juan, que são da parte de futebol. Só que hoje ele apareceu de surpresa no CT Ninho do Urubu, muito por conta aí dos problemas que tem tido de relacionamento entre os atletas. Exatamente. Então, ele chegou lá, teve um bate-papo de meia hora, não para tratar efetivamente dessa questão de relacionamento entre os atletas, mas sim para poder levar uma palavra de apoio para o grupo, dizer que eles estão ali, que eles estão presentes, blá, 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 aquela coisa toda, né? Eu acho que deveria ter sido dado, sim, um puxão de orelha e para eles acordarem e eles entenderem que o Flamengo é maior do que eles, assim como nós, torcedores, somos bem maiores do que eles também. Então, vou trazer um trecho aqui, ó, no Ninho do Urubu. Além das atividades, jogadores e comissão técnica e dirigentes se reuniram para conversar com o objetivo de acalmar os ânimos dos bastidores do Flamengo. A reunião entre todo o departamento de futebol do Flamengo durou cerca de 30 minutos no centro de treinamento Ninho do Urubu.
né, para amenizar o clima no vestiário e unir o grupo e dar respaldo ilimitado ao técnico Jorge Sampaoli e abordar a fase da equipe dentro de campo. Então, não foi aquela reunião que nós estávamos esperando, que o esporro ia comer, que ia se dar um se liga Robinho nos camaradas aí, para eles acordarem, mas não, foi para poder mostrar que eles estão com um grupo. Né? Agora, o que eles fazem fora do gramado é problema deles, concordo plenamente, que isso não vem interferir dentro das 4 linhas. Temos um jogo importantíssimo amanhã, é o dia de virar a chave, é a hora desse grupo do Flamengo dar a volta por cima e mostrar o seu valor, porque valor financeiro eles têm, porque eles recebem e recebem muito bem. Então, depois da reunião teve treinamento e Pedro e Arrascaeta treinaram sem limitações na atividade dessa manhã, lá no CT, né? Everton Ribeiro, né, por outro lado aí, que se recupera de uma lesão muscular, é quem mais preocupa para o confronto contra o Fluminense. Ou seja, o Everton Ribeiro, ele não tem aí uma provável escalação. Talvez ele fique de fora. Talvez, deles todos aí, é o único que fique de fora. O Arrascaeta treinou normalmente com o grupo e será relacionado. Já Pedro também não teve problema nenhum, deve ser relacionado, porém deve ficar no banco de reserva. Pedro deve ser barrado, porque o técnico Jorge Sampaoli e a sua comissão técnica entendem que Pedro e Gabigol não têm rendido dentro de campo, né, como esperado. E assim, por mais que o Gabigol esteja um tempo sem fazer gols, ele se movimenta muito mais, ele dá muito mais opção para o elenco, né? Ele tanto vai no ataque, ele tanto ajuda no meio de campo. Vocês têm visto que o Gabigol tem jogado muito recuado. Falta de entrega no ele. Está pesado, está lento, mas ele se entrega dentro de campo. Isso aí nós não podemos questionar. Vocês acham que essa barração do Pedro é providencial? Deve continuar mantendo a dupla, Pedro e Gabigol? Responda aqui embaixo, coloca o comentário de vocês, é muito importante. Outros também que treinaram normalmente foi Léo Pereira e o Wesley, né, que apresentaram dores aí contra o Cruzeiro e participaram normalmente no treinamento de hoje e podem fazer parte do elenco rubro-negro contra o Fluminense. O Wesley aí que foi, juntamente com Ayrton Lucas, um dos melhores no jogo contra o Cruzeiro. Para mim, a melhor partida do Wesley no elenco do Flamengo. Então, vamos mudando aqui de assunto. Indo aqui, continuando na linha, né, da janela de transferência aí, de contratações, melou a contratação de Hércules do Fortaleza. Né? Infelizmente, parte das opções avaliadas aí pelo Flamengo no mercado da bola possuem questões a serem consideradas pela diretoria do Flamengo. Né? Além das frequentes lesões de De La Cruz, como eu já falei, um problema crônico que ele tem, Hércules também possui um ponto a ser aí repensado. Infelizmente, jovem, né, que já atuou pelo Fortaleza aí na Copa do Brasil e não pode mais ser inscrito na competição por outro clube, que no caso o Flamengo é um dos interessados. E pelo Brasileirão, o jogador também completou a sua 7ª partida no torneio, né? Então ele também não pode ser inscrito por outro clube. Ou seja, para as pretensões do Flamengo para 2023, se tornou inviável a contratação de Hércules. Né? Tentou lá na frente, não conseguiu, tentou agora, mas ele já jogou pela Copa do Brasil e nesse final de semana aí fez a sua 7ª partida pelo Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse daí está descartado do clube do Flamengo. Então, vamos falar aqui sobre a barca que vai passar no Flamengo, que leve muita gente embora. Né? Desde a chegada aí de Jorge Sampaoli, o técnico tem promovido aí uma reformulação gradual e lenta na equipe do Flamengo. Nomes de peso aí como os zagueiros Davi Luiz, Rodrigo Caio, o goleiro Santos, os laterais Varela, Felipe Luiz, além dos meia Vidal e Everton Ribeiro, perderam espaço aí e minutos desde a chegada do treinador Jorge Sampaoli. Né? Sabemos que Sampaoli tem pouco utilizado esses jogadores. Um exemplo que eu trouxe no vídeo de mais cedo é sobre Rodrigo Caio e Pablo, que a minutagem deles, o Pablo não jogou nenhuma vez com o técnico Jorge Sampaoli e Rodrigo Caio entrou em 2 partidas, jogando 15 minutos, somando as 2, dando 7 minutos e meio. Então vamos continuar aqui. Por conta disso, jogadores aí que eram utilizados, mas não tanto como titulares, acabaram ganhando espaço
nesse time do Flamengo. São os casos aí de Fabrício Bruno, Eric Pulgar, Matheus França, jogadores que vêm sendo aí titulares em vários jogos. Os garotos da base também, né? Matheus Cunha, o Wesley, ganharam protagonismo com o Jorge Sampaoli. Apesar disso, reforços são esperados com a abertura da janela de transferência em julho. A estimativa atual é que o Flamengo tem aí de 5 a 6 reforços na janela de transferência aí do dia 3 de julho, já contando com o Luiz Araújo, né, que já está contratado pelo Flamengo, né, ponta direita, e Agostinho Rossi, goleiro. Além dos dois, o Flamengo aí planeja reforçar o meio-campo com a chegada de De La Cruz e Alan, e também um lateral. A zaga e mais um zagueiro, né, um zagueiro e um ponta. A informação foi aí do jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Então, além de Agostinho Rossi, Luiz Araújo, o Flamengo está tentando aí Alan, que eu já trouxe para vocês, está tentando De La Cruz. Alan e De La Cruz, não podem esquecer, esses dois jogadores têm problemas físicos, tá? Tem problema físico. Então, deixar bem claro para vocês, problema físico nós já temos um monte. Vocês acham? Agora eu vou fazer uma enquete aqui, respondam por favor. Alan e De La Cruz, dois jogadores que vêm para o Flamengo com problemas de lesão. Você acha que é uma boa contratação? Você acha que é necessário? Nós temos aí a volta gradual de Bruno Henrique. Lesionado por lesionado, nós já temos Bruno Henrique. Rodrigo Caio, né? Então, vamos seguindo aqui. Agora vamos falar sobre o bloqueio de conta do Atlético Mineiro, que pode ajudar aí a tratativas para que o Alan venha para o Flamengo. O Atlético Mineiro teve suas contas bloqueadas, né? Coisa que pode beneficiar a negociação do Mengão. As contas bloqueadas aí foi por causa de uma dívida com Ronaldinho Gaúcho. E com isso, né, pode nos beneficiar. O Atlético Mineiro, importante lembrar, vive um momento delicado financeiramente e por isso pode acabar cedendo às negociações. De acordo com informações do portal Itatiaia, esse portal é lá de Minas. Bom, a dívida do Atlético Mineiro com o ex-jogador se arrasta desde 2014. Entretanto, o clube mineiro parou de pagar as parcelas de R$200 mil em novembro do ano passado e tem um acordo aí para quitar cerca de 2 milhões que correspondem ao valor de débito sem correção. O valor da dívida está em torno de 4,4 milhões de reais atualmente. Com isso, as contas do Atlético Mineiro foram bloqueadas na manhã de hoje, quarta-feira. E Ronaldinho Gaúcho, importante ressaltar, jogou pelo time mineiro de 2012 até 2014. O ex-jogador atuou aí em 88 jogos com a camisa alvinegra e marcou 28 gols. Ou seja, isso aí pode vir ajudar o Flamengo em trazer o Alan para o Flamengo, que já demonstrou todo o seu desejo de vestir o manto rubro-negro, já pediu até a liberação do Atlético Mineiro, porém está esbarrando aí na parte, né, financeira, que deve se resolver o mais breve possível por conta dessa dívida aí que ele tem com o Ronaldinho Gaúcho, com as suas contas bloqueadas. O clube não pode pagar os seus jogadores, não pode pagar os seus funcionários e também todos os jogos do Atlético Mineiro. A arrecadação, né, com a partida vai para a conta da Justiça. Então eles estão aí no mato sem cachorro, num beco sem saída, e a solução é realmente vender o jogador para o Flamengo. Galera, são as notícias que eu tinha para trazer para vocês aí nessa noite de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui, deixa o seu like. Você que gostou e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajudando aí no nosso crescimento. Compartilhe os nossos conteúdos. Ajude no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. Isso para nós é muito importante. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações, espero melhorar desse resfriado que tá brabo.